Boa noite a todos. Todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz, nesse aconchego, nessa paz que a gente recebe aqui quando chega. Que a equipe espiritual já está aqui há muito tempo preparando esse nosso trabalho, cuidando de cada um de nós, já sabendo que nós vamos estar aqui, com certeza. Então, assim, eu quero agradecer as doações. Hoje nós tivemos a entrega dos ranchos, né? Então, muito obrigada mesmo, tanto pelos alimentos, material de higiene e as roupas que são doadas para o brechó, que saem dali também para as pessoas que a gente ajuda aqui em casa. Muito obrigada. E continuo pedindo, né? Todo sábado a gente pede, né, ajuda para a gente poder auxiliar essas famílias, né? São 70 famílias que a gente cuida aqui. Então, estamos muito necessitados. E eu agora convido vocês assim a fechar os olhos, quem quiser, e vamos orar por nós, né? Vamos pensar no que nós estamos fazendo aqui, o que nós queremos desses nossos amigos, né? Tão queridos, que cuidam tanto da nossa vida, do nosso futuro. Deus amado, arquiteto deste mundo, autor da nossa história, concede-nos a coragem para participar dos teus planos para este mundo, para unir-nos ao desenrolar da nossa história. Como eu desejo compartilhar a responsabilidade desse mundo. Quero rezar pelo nosso bem-estar, atender às nossas necessidades, zelar pelos nossos tesouros e trabalhar para os nossos aperfeiçoamentos. Que assim seja. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir a exposição da nossa irmã Denise. Bastante atenção. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso recanto. A oração inicial da noite vem ao encontro da nossa exposição. E nós começamos o estudo pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que tem o título Buscai e Achareis. Também tem uma frase neste capítulo que fala: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse capítulo trata da lei do trabalho. Por consequência, vem a lei do progresso. A lei do trabalho nos diz que é importante nós nos movimentarmos de todas as formas possíveis, para que a gente também movimente a nossa inteligência, para que tudo que a gente cria de forma inteligente saia da ideia e venha se concretizar no mundo material. Tudo que a gente constrói em benefício próprio ou pensando na coletividade nos traz algum progresso. Porque neste capítulo também trata que a gente tem lá dentro de nós um desejo incessante do melhor. É uma coisa que faz parte da gente. Ao contrário, por exemplo, das formigas, todos os animais, né, eles são maravilhosos, são perfeitos, eles são exímios engenheiros, né, e outras tantas qualidades que a gente poderia dizer da natureza que nos cerca. Mas dando o exemplo das formiguinhas, elas constroem um formigueiro maravilhoso, exemplar, que serve ao seu propósito, que protege todas as formigas, né? Onde elas se reproduzem, onde elas guardam o alimento. Só que aquele formigueiro que elas constroem, ele se perpetua através das gerações. A gente não vê formigas construindo formigueiros de 4, 5 andares e vista para o mar, e uma piscina ao fundo, né? Porque elas não têm esse pensamento de fazer diferente, de modificarem alguma coisa. Eles têm o pensamento, que é o primeiro pensamento, que é suprir as suas necessidades. Um lugar seguro para morar, para se reproduzir, para guardar o alimento. E elas batalham em função disso. Nós, seres humanos, somos um pouco diferentes. Porque a gente tem a questão da inteligência e nós ficamos criando coisas lá na nossa cabeça, mentalizando. Como poderia ser diferente? Como poderia ser melhor? Nós somos muito curiosos, né? A gente quer entender como é que as coisas funcionam. Quem sabe a gente faz de outra forma,
E aí a gente tenta, às vezes não é a melhor forma de se fazer, mas a gente vai tentando, vai reconstruindo, vai mudando caminhos, vai fazendo escolhas diferentes, fazendo casas diferentes, cores diferentes, matérias diferentes, e assim a gente vai evoluindo em todos os sentidos. A gente também tem a necessidade do alimento, aquela básica. A gente tem a necessidade de uma casa quentinha. A gente tem a necessidade de uma roupa que nos agasalhe, são as necessidades primárias. Mas a gente também tem uma necessidade, uma coisinha assim que está lá dentro da gente, é uma vontade que vai nos impelindo à mudança. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e para nós mesmos, porque tudo serve para nós, né? Não é só os outros, somos nós. E parece que tá tão acomodadinho ali, né? Tão estagnado, tão parado. Essa pessoa não faz nada diferente, não evolui, não muda, não inova. E isso acontece com todos nós. Às vezes a gente fica ali num lugar confortável, numa zona de conforto. Só que não é engraçado, mas é algo curioso. A zona de conforto, ela é desconfortável. Que contradição, né? Porque a gente, até no primeiro momento, fica bem ali, quietinha, assim, na zona de conforto da gente. Mas como a gente tem essa ânsia pela mudança, pela inovação, pela curiosidade mesmo que a gente tem de compreender, de buscar, né, de conhecer coisas novas, de fazer coisas novas, a gente não consegue ficar muito tempo paradinho ali naquela zona de conforto. Então, realmente, ela se torna um pouquinho desconfortável, um pouquinho monótona, um pouquinho cansativa. E aí a gente vai buscando uma evolução em novos caminhos. Nós mudamos com o passar do tempo. Nós mudamos os nossos valores, eles não são estagnados. A gente muda as coisas que a gente acredita. Ah, acredito que isso é o melhor para os meus filhos nesse momento. E pode acontecer que quando eles forem adultos, eu analise aquilo que eu achava que era melhor para eles e pense, puxa, eu acho que eu errei até. Eu achei que aquilo ali era melhor, mas agora que eu estou vendo o resultado, eu vejo que o resultado não foi muito bom. Então eu mudei meu pensamento. Acho que o melhor é seguir como a minha mãe me ensinou, né, que era um pouquinho mais rígida, para dar um exemplo, né? Então a gente vai mudando até a forma de ser. Nós não somos as mesmas pessoas estagnadas, né, para sempre. Claro que a gente tem uma essência. E a essência que a gente tem, ela permanece. E a essência comum a todos nós é a bondade. É aquilo que, assim, ó, nos preenche lá no fundo do nosso coração, no fundo do nosso ser. A bondade, o amor, o afeto, isso nos traz plenitude. Isso é a nossa verdadeira essência. Mas, às vezes, a gente não está conectado com a nossa verdadeira essência. Então, o que a gente vai transparecendo para o mundo não é algo tão agradável ou tão bonito assim. Nós estamos em processo de evolução. Nós estamos nessa caminhada. Então, a gente, claro, vai fazer muitas escolhas, vai obter muitos resultados, vai perceber que não foram tão bons quanto a gente imaginava, e aí a gente vai mudar. Porque existe aquele desejo por mudança. E isso nos traz ao progresso. Como a gente não fica parado, estagnado, a gente até estaciona um pouquinho, daqui a pouco já sai agindo, atuando, escolhendo, modificando, a gente vai progredindo, a gente vai melhorando, porque a gente realmente vai aprendendo com a vida. A gente realmente vai ficando uma pessoa madura, experiente, diante de tudo que nós vivemos. Diante de todos os encontros que a gente tem, nem todas as pessoas permanecem na nossa vida. Diante de tudo que podemos realizar junto com outra pessoa, diante de tudo que a gente aprende com as outras pessoas. Porque todo o encontro entre duas pessoas, por mais rápido que ele seja, ele nos traz um ensinamento, um aprendizado, uma memória. Pode ser que essa memória não seja tão boa assim, mas é um aprendizado, é algo que eu vou refletir e que eu vou assimilar para minha modificação, porque eu vou mudar. A partir do momento que a gente entra em contato com alguém, que a gente vivencia uma experiência, isso nos afeta profundamente, mesmo que a gente ache que não.
A gente, não, acho que não, passou assim rápido, não foi nem nada significativo, mas foi sim. Lá para o nosso espírito imortal, todo encontro ele traz energia, ele é significativo porque ele também traz mudança. Quando a gente evolui um pouco mais, que a gente vai reencarnando várias vezes, é devagarinho, a gente não muda da água para o vinho, né? A gente vai melhorando, vai se modificando, vai pensando diferente. E numa reencarnação só, não dá tempo da gente melhorar tudo que a gente pode, ou tudo que a gente quer. Então a gente reencarna várias e várias vezes. E a partir do momento que a gente vai se permitindo essa modificação, esse progresso, a gente deixa de pensar tanto na gente, que é importante cuidar da gente, é nossa responsabilidade cuidar de si mesmo, e a gente também consegue expandir o olhar para o outro. E aí aquele desejo lá do início, o desejo incessante do melhor, ele não é só para mim, ele também é para o outro. Porque aí a gente começa a desenvolver a empatia, a fraternidade, o carinho, o afeto com o outro, a compreensão, o acolhimento. Chega uma pessoa nova, fica deslocada, a gente consegue pensar assim, poxa, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu ia estar constrangida, eu ia estar me sentindo mal, assim, num cantinho, né? Não sei nem por onde vou, não sei o que fazer. E aí, por empatia, por acolhimento, a gente vai lá e fala com ela, vem cá, senta aqui, fica com a gente. Começo a pensar no outro, começo a me sentir no lugar do outro e começo a desejar o melhor para o outro. E começo a trabalhar para isso. Começo a arregaçar as mangas e fazer escolhas não só pensando no melhor para mim, mas pensando no melhor para a coletividade ou para uma pessoa em específico, e isso aí vai se expandindo de uma pessoa para outra pessoa que eu também quero bem, para outra pessoa que eu conheci a semana passada e que é maravilhosa e me faz sentir tão bem, tem um sorriso lindo e me deu um abraço fraterno, e aí a gente vai expandindo os bons sentimentos, aquilo que a gente já tem de bom, né? A nossa verdadeira essência para o mundo. Os encontros mais significativos para a nossa evolução. Não é para o nosso aprendizado, tudo é importante para o aprendizado. Mas os mais significativos para a nossa evolução são aqueles que abrem uma janelinha do sentimento. Porque aí eles pescam a gente lá do fundinho do poço, que às vezes a gente está perdidinho, e nos trazem à tona. E aí traz o nosso brilho de volta. E a gente se sente renovado, fortalecido para seguir em frente. Apesar de todas as agruras, porque a vida não é uma brincadeira. A gente vai percebendo isso com a nossa caminhada. A vida é uma responsabilidade gigante que está nos nossos ombros. Tudo que a gente escolhe, tudo que a gente faz não afeta só a nossa vida. Afeta a vida das pessoas que estão à nossa volta. A nossa caminhada terrena, ela é um processo de humanização. Ué, mas a gente já não é um ser humano? Que coisa esquisita. Vamos humanizar o ser humano. Parece uma redundância. Mas a humanização, ela se dá justamente nesse sentido. Da gente sair um pouquinho da gente mesmo, da gente entrar em contato com aquela nossa essência, aquela coisa boa que todo mundo tem, e que às vezes a gente vai ficando ferido da caminhada, dos espinhos, das desilusões, das decepções, porque a vida, ela é maravilhosa, mas ela também é um pouco dura. E a gente tem que aprender a seguir nessa caminhada, com todos esses aprendizados, com todas essas experiências e nos conectando com a nossa verdadeira essência, porque a gente não pode se perder da gente mesmo. Então, é um trabalho constante, assim, de buscar quem eu sou de verdade, buscar a minha verdadeira essência, apesar de, acima de, sermos nós mesmos. Que nós podemos ser o bem em qualquer lugar, em qualquer situação e com qualquer pessoa. Basta a gente trabalhar em si mesmo para isso. Com a maturidade, com a vivência, a gente enxerga as coisas de uma forma diferente. E aí vem a compreensão.
A gente sabe que as escolhas que a gente vai fazer, às vezes, nos trazem algum sofrimento. Mas a gente entende que esse sofrimento faz parte da escolha. E aí a gente também entende, lá naquela frase inicial, né? Buscar o melhor, a busca incessante do melhor. Que esse melhor não é uma coisa que vai me realizar, me fazer feliz, me dar satisfação, nem sempre. Porque essa busca incessante do melhor é o melhor para todos. Para todos. E quando algo é melhor para todos, esse algo é justo. Esse algo é igual. Esse algo é correto, moralmente correto. E às vezes, lá na minha zona de conforto, não há justiça. Eu estou recebendo demais, o outro está recebendo de menos. E aí a busca incessante pelo melhor, pelo equilíbrio, o melhor para todos, busca justamente o equilíbrio, a igualdade, a equidade. E aí desmancha aquele meu castelo de ilusões, porque não estava justo. É como se alguém chegasse aqui com um bolo de chocolate maravilhoso, que eu adoro, todo recheado, todo lindo. Me mostra, olha, Denise, esse bolo. Aí eu vou olhar, já vou pensar, meu Deus, eu quero uma fatia desse tamanho. Vou passar a colher, vou comer com gosto, porque eu amo esse bolo de chocolate. Já vou pensar num chazinho de noite com outra fatia desse bolo. Estou criando todas as minhas ilusões. Aí a pessoa vai dizer, calma. Quantos nós somos aqui? Uns 40, 50? Vamos dividir. Todos merecem um pedacinho do bolo de chocolate. Isso é o justo, isso é o correto. Por que eu vou dar uma fatia para um e não vou dar uma fatia para outro? Não está certo isso. Todos somos merecedores de tudo de bom. Todos somos únicos e especiais. Somos muito especiais diante da vida, independente de qualquer situação. Então todos merecemos um pedacinho desse bolo de chocolate. Daí eu vou pegar o meu pedacinho, sair da minha zona de conforto, daquele meu sonho, né? E vou saborear bem devagarinho, porque o meu pedacinho é pequenininho. Aí eu preciso saborear ele com calma para sentir bem o sabor desse bolo delicioso. Isso é a busca pelo melhor. E às vezes, a busca pelo melhor é muito desagradável para nós. É um processo sofrido, é um processo dolorido. Porque nem sempre a busca pelo melhor a gente fica sonhando, né? Ah, é uma casa quentinha, confortável, uma roupa boa, bonita, é uma paz entre as pessoas que eu convivo, é tudo de bom. O melhor é aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é bom para todos, não é só para mim, porque a gente tem essa tendência de pensar só na gente. Por isso que é importante na caminhada terrena a gente se permitir se reconectar lá com as nossas emoções, para desenvolver empatia, fraternidade, solidariedade, acolhimento e tantas outras coisas boas. Para a gente aprender a pensar no coletivo. Aí quando eu olhar para o bolo, o primeiro pensamento que vai vir é, vamos dividir. Vamos dividir entre quantos? Já sai contando, já pega a faca, já vê o guardanapinho, todos vão ganhar o bolo. Eu já não imagino só para mim o melhor, eu imagino para todos. O que é bom e justo para todos? Eu sou aquilo que a minha essência me permite. Onde eu estiver, eu não posso dar para alguém aquilo que eu ainda não possuo. Se eu desejo e me permito viver no egoísmo, na inveja, nos ciúmes, na maldade, no cinismo, na hipocrisia, é isso que eu vou oferecer para quem está à minha volta. É aquilo que eu estou me conectando. Mas não é a minha verdadeira essência. Então é necessário pausas bem grandes, que a gente deixa de fazer na vida, ou talvez nunca tenha feito na nossa vida. Que é conversar com a gente mesmo. Sentar quietinho num cantinho, olhando o mar. Pode estar com outras pessoas, mas fica assim naquele silenciozinho, eu comigo mesma, né? E começa a refletir, começa a repensar
sobre a vida, sobre as coisas, sobre as atitudes, sobre os prós, sobre os contras, sobre o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de ser. E é nesse momentinho que a gente para refletir, que a gente consegue se buscar, porque nós também conseguimos nos resgatar desse poço que a gente está de vez em quando. E nos reconectarmos com a nossa verdadeira essência. Então é necessário na vida, várias vezes, a gente dar essa pausa. Parece até uma meditação. A gente para tudo, peraí. E se reconecta com a bondade que está lá dentro da gente, com o amor que está lá dentro da gente, com a fraternidade que está lá dentro da gente. Porque nós temos isso dentro de nós. Foram feitas experiências até com crianças pequenas. Aí um adulto fingia que o livro caía e a criancinha ali olhando. E aí eles deixaram natural, deixa eu ver o que ele vai fazer. E a tendência da grande maioria das crianças era ajudar. Ninguém falou nada, ninguém indicou, orientou, conduziu ou induziu. Não. A criança olhava o livro, a mãozinha lá alcançava o livro. Duas crianças juntas, uma tinha a tendência de ajudar a outra. É nato na gente. Ajudar, auxiliar, ver que o outro está precisando, me aproximar do outro, perguntar, tu tá bem, tu tá com fome, tu tá com frio, tu tá tão branquinha, tá te sentindo bem? Eu tô te vendo, eu tô te percebendo, eu tô te olhando, tu existe para mim. Quando a gente olha para as pessoas, elas passam a existir para nós, a gente se reconecta entre nós. Senão a gente se considera num mundinho fechado, isolado, desconectado. E isso também não é a nossa verdadeira essência. Nós somos seres sociais, seres que estão integrados, seres que precisam uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para várias atividades. Se não existisse uma estrutura na cidade, aonde que eu ia comprar minha comida? Alguém precisa organizar um supermercado, alguém precisa organizar produtos. As pessoas que eu nunca verei, que plantaram a alface ou o milho que vem na lata, porque isso passa por uma empresa, uma fábrica, passa por mãos trabalhando, que eu compro lá no armário do supermercado. Todas essas pessoas envolvidas neste processo são importantes para mim. Porque se elas não existissem ou não executassem as suas tarefas, eu não teria essa latinha de milho lá na prateleira do supermercado. Então nós precisamos sim uns dos outros. É ilusão, a gente vai criando ilusões na vida, é ilusão achar que eu não preciso dos outros, que eu me basto, que eu sou autossuficiente, porque nós não somos. Nós precisamos de acolhimento, precisamos de ajuda, precisamos de carinho e precisamos dividir as tarefas. Cada um faz a sua parte e todo mundo tem tudo. Lá no texto do livro Jesus Nosso Lar, que a gente está estudando já faz um tempinho, né? Tem um texto, ficou repetitivo, né? Tem um texto que diz o seguinte, a serva escandalizada. Uma serva, querendo doar o melhor de si, ela bateu nas portas do paraíso e disse para um anjo, me dá alguma atividade, eu quero ajudar, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero distribuir o bem. Então eu vim aqui te pedir ajuda, eu quero que tu me dê uma oportunidade. Aí o anjo olhou para ela e disse assim, olha, então eu vou te pedir para tu ir numa taberna, porque lá tem 2 homens que são bons, mas eles estão embriagados. E aí tem alguns espíritos com eles que estão instigando eles a fazer coisas ruins. Então eu preciso que tu vá até lá e induza eles a voltar à consciência e não fazer essas coisas ruins. No dia seguinte, ela voltou lá no anjo. E o anjo, e aí, conseguiu? Ela disse, não, de jeito nenhum. Mas não fiquei nem um segundo naquela taverna. Quando eu cheguei lá, eles estavam se dizendo coisas cruéis, não eram só eles, tinha outros, coisas obscenas, horríveis. Eu me senti tão mal vendo aquilo ali, aquela postura deles. Eu saí correndo dali, não consegui fazer nada. Aí o anjo ficou pensando e disse, olha,
então eu vou pedir para tu ir lá num esconderijo da floresta, onde tem uma criança que está precisando ser socorrida. Então tu vai lá e ajuda essa criança. Tá bem. Aí ela foi. Só que quando ela chegou lá, ela encontrou as pessoas em trapos. As roupas todas esfarrapadas, o corpo das pessoas estava à mostra, desnudo. E ela se escandalizou. Meu Deus, essas pessoas sem roupa, eu estou vendo partes desses corpos que eu não quero ver. Estou envergonhada, estou intimidada, estou constrangida. E foi embora, saiu correndo dali. No dia seguinte, ela foi lá no anjo, ele perguntou, conseguisse ajudar a criança? Ela disse, não consegui. Eu cheguei lá, eles estavam com os trapos, o corpo à mostra, eu fiquei com vergonha, eu não consegui, me senti mal, saí dali correndo, fiquei intimidada, fiquei roxa de vergonha. Aí o anjo pensou, puxa vida, então eu vou te pedir para ir na casa de uma senhora, que ela está agonizante. Tá se indo, desencarnando, e ela tá precisando tanto de um conforto. Quem sabe tu vai lá e ajuda ela. Quem sabe tu vai ali e ali tu faz o bem que tu desejas, que tu procuras. Tá bem. No dia seguinte, ela voltou no anjo e ele disse, então, conseguisse ajudar ela? Ela disse, não. Quando eu cheguei lá, antes do quarto tem uma antessala e o marido estava sentado. Só que ele estava conversando com uma outra mulher que eu nem sei quem é. E eles estavam cochichando e dizendo que eles iam matá-la se ela não morresse naquela noite. Eu fiquei escandalizada. Essas pessoas são cruéis, são perversas, são más. Eu não consegui fazer nada, eu tive que sair correndo dali, não cheguei nem perto da senhora. Aí o anjo pensou. Aí disse, bom, então eu vou te pedir para ir num vale onde tem um monte de pessoas entregues a si mesmas. Ali tem 2 homens que estão dementes e a gente precisa resgatá-los, precisa ajudá-los. Será que tu pode fazer isso? Vou lá. No dia seguinte, ela voltou. Então, tu conseguiu ajudar os homens? Tu conseguiu acolhê-los, trazê-los? Não. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eles estavam pensando coisas obscenas, criando imagens que eu não consigo nem descrever, estavam todos entregues a si mesmo. E eu saí dali escandalizada, não consegui ficar nem um segundo. Meu Deus, essas pessoas estão perdidas. Essas pessoas são más, são cruéis, são perversas, são entregues a si mesmas. Não consegui. Aí o anjo pensou. Eu disse, bom, então eu vou te pedir para te salvar uma jovem que está numa casa. E ela foi. Era uma última tentativa. Quando ela chegou lá, ela viu que a jovem estava numa festa, estava entregue a todos os excessos, vários outros jovens junto, e ela saiu dali escandalizada novamente. Como é que aquelas pessoas estavam entregues a si mesmas, fazendo tantas coisas horríveis, não tendo moral nenhuma? E o anjo continuou tentando, e aí daqui a pouco ele chamou ela e disse assim, minha irmã, continue desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra. E ela ficou ofendida, porque ela disse, por quê? Quer dizer que eu não posso exercer a minha bondade nas altas esferas? Quer dizer que eu tenho que olhar tudo o que eu vi de perversidade, de maldade do ser humano, o ser humano entregue a todos os excessos, e aí eu tenho que ficar quietinha, e aí eu não posso ficar escandalizada. Por que que eu não posso servir aqui? E aí o anjo ficou quietinho, pensou, escolhendo as palavras, e diz para ela assim, quem demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. E tem outra frase que está neste capítulo do Evangelho, que diz que a gente vê o argueiro no olho do nosso irmão, mas a gente não vê a trave que está no nosso. E por que isso acontece? Porque nós estamos desconectados da nossa essência. Porque se a gente batalhar e trabalhar a lei do trabalho para progredirmos,
trabalhar na conexão com a nossa verdadeira essência da pessoa que nós realmente somos. Uma pessoa que não só deseja o bem, mas que consegue fazer o bem onde estiver, em qualquer lugar, a qualquer hora, do jeito que é, porque nós somos essencialmente bons. Se nós trabalharmos para isto, quando a gente se deparar com as mais diversas circunstâncias da vida, a gente não vai fugir escandalizado, porque o que vai nos chamar a atenção não são os erros, as falhas dos outros que nós também temos, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos em processo de humanização, nós estamos evoluindo, nós estamos numa caminhada, nós também estamos nos despindo das nossas imperfeições, das nossas quedas, das nossas más escolhas. O dia que a gente conseguir e se esforçar para se reconectar com a nossa essência, me perdi de mim mesma, se reconecta novamente. Onde a gente for, onde a gente estiver, não é o mal que vai nos chamar a atenção, mas o bem que a gente pode fazer. E aí a gente vai estar mais conectado com a empatia, com a solidariedade, com o bem. Sem perguntar se aquela pessoa merece isso. Será que ele merece? Não nos cabe julgar. Porque nós também somos julgados. Será que nós também somos merecedores? Não nos cabe. Então a gente deve fazer todo o bem que pudermos, de todas as formas possíveis, em todos os lugares. E batalharmos, sim, prestarmos bastante atenção, um olho bem vivo na nossa evolução, no nosso comportamento, na nossa caminhada. Porque se a gente melhorar, aí eu vou dar coisas boas para todo mundo que está na minha volta. Isso serve de exemplo, serve de estímulo, é uma grande rede, a gente vai acendendo luzinhas. E todos nós vamos evoluindo juntos. Qual é o grande propósito da gente nesta vida? É esse. É a gente se reconectar, primeiro com a gente mesmo, depois com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. A gente vai fazendo uma grande teia. E essa teia vai ser muito iluminada. Vai ser repleta de amor, vai ser repleta de satisfação, de paz de espírito, de plenitude. Fiquemos todos com Deus. Então, agora, depois dessa explanação maravilhosa, né, vamos ter muita coisa para refletir essa semana, né? Então, assim, mesmo quem está nas suas casas, que eu não tinha falado, assistindo pelo canal do YouTube nesse momento, né? Quem está aqui presente na nossa reunião, que está bem lotada, graças a Deus. Assim, agora a nossa oração vai para quem colocou os nomes ali nas caixinhas, tanto os encarnados como os desencarnados. Quem não colocou ali, quer pensar assim numa pessoa que está necessitada, que está precisando, que está na sua casa, né? Fecha os olhos, intui assim um passe, né? Da nossa equipe espiritual para quem está necessitado. Eu vou ler aqui uma oração construindo traços positivos. Ajuda-nos a crescer, ensina-nos a lutar em busca de uma alma pura e reta. Permite que todas as nossas características sejam impermeáveis ao mal. Eu poderia, então, ter esperança de que, em minha condição humana, eu possa confundir-me com o sagrado da tua existência. Obrigado, Pai, por nos acompanhar. Que assim seja. Assim seja. Então, agora, nesse momento, nós vamos passar a sala do passe, né? Os passistas podem ir. E eu quero dar um recadinho para vocês. Quem não tem uma máscara, máscara, por favor, porque lá nós somos 14 pessoas lá dentro na hora do passe, a sala é pequena, estamos ainda nos cuidando dessa doença, né? E a gente tem que se cuidar muito ainda, porque ela está aí ainda. Agora é só aguardar os recepcionistas chamar. Quem achar que já está bem, que quer sair, a gente quando já é atendido pela equipe espiritual quando estamos aqui. E quem quiser passar não tem máscara, o nosso recepcionista tem a máscara, é só pedir que eles alcancem, tá?
Obrigada.